Esse vídeo utiliza como fonte o livro Esquerda da Caviar, de Rodrigo Constantino, e vai fazer um breve levantamento de cada um dos motivos, segundo o livro, que levam uma pessoa a ser considerada a esquerda da caviar. A proposta do livro fica clara logo na introdução. O autor descreve um perfil de pessoas ou grupos que se preocupam bastante em transmitir uma imagem moralmente superior de si próprios, em pertencer a uma determinada causa e que adora frases soltas para a demonstração de suas virtudes. Entretanto, o comportamento cotidiano, as reais ações, não fazem dessa pessoa ou grupo alguém mais decente e louvável. O que será tratado no livro são as posições hipócritas de muitos representantes da esquerda da caviar, o que não significa que suas respectivas contribuições profissionais devam ser desprezadas. Afinal, essa pessoa ainda pode ser um admirável artista, cientista, atleta, etc. A seguir, as causas que levam o indivíduo a fazer parte da esquerda caviar, segundo o autor. Número 1. Oportunismo. A pregação por mais poder e controle estatal e mudanças sociais e culturais, enquanto se utiliza de gora das verbas do governo para sustento de seus cotidianos sofisticados, o que normalmente se torna no famoso uma mão lava a outra. Faço campanha para certo político para receber um agrado depois. Número 2. Narcisismo. Pois a esquerda da caviar se vangloria ao fazer parte do grupo que deseja utopicamente um mundo melhor. São fundamentais para o progresso da humanidade. O importante é chegar ao final do dia e poder se olhar no espelho, refletindo como é bondoso e generoso, usando os recursos alheios para salvar o mundo e retirando um poupudo salário por seus devidos esforços. Número 3. Culpa. Pois muitas vezes a riqueza material vem sem esforço, uma herança, por exemplo, e por isso é necessário se redimir, pregando as maravilhas do socialismo em que supostamente não há desigualdade. 4. Tédio. Pois a vida confortável e monótona dessa classe os estimularia a se aventurar com as ideias revolucionárias ou exóticas que dariam mais sentido às suas vidas. 5. Histeria. Pessoas que são mais facilmente influenciadas pelos modismos e pelo coletivo. Abraçam árvores, aplaudem o pôr do sol, etc. Enxergam o mundo de uma maneira mais teatral. Se encantam com as aparências. Os conteúdos não importam tanto. Reféns do politicamente correto. 6. Racionalização. Os artistas pensam que o restante de nós somos caretas e sofremos lavagem cerebral e somente eles possuem a mente aberta para sentir todo o escopo possível de experiências humanas. A esquerda da caviar hollywoodiana ou brasileira abraça bandeiras progressistas, ataca o núcleo familiar tradicional, distorce valores caros à classe média e transforma em normal toda a bizarrice em boa parte para suportar melhor as suas próprias vidas esquisitas e desestruturadas. 7. Preguiça mental. É muito cômodo se posicionar politicamente sem precisar estudar a fundo como se resolvem os problemas. Mas ao invés disso, passar a repetir slogans bonitos e palavras mágicas como sustentabilidade, diversidade, tolerância. Dessa forma, o indivíduo passa facilmente a ostentar uma imagem de justiceiro social, ganhando respeito de vários adeptos do mesmo grupo. 8. Ópio dos intelectuais. Devido à maravilhosa promessa de paraíso que é o socialismo, essa ideologia se torna um vício intelectual, ou ainda a maior superstição do século XX. Os intelectuais adeptos não estão sujeitos à prova do pudim, ou seja, são imunes da responsabilidade de suas ideias e continuam a usufruir de fama e respeito, mesmo que preguem teorias que já se provaram catastróficas. 9. Alienação. O encantamento do esquerdista caviar pela utopia socialista é tanto que existe o desejo de verificar, de preferência pessoalmente, as maravilhas que essas comunidades produziram, mesmo que essas maravilhas sejam apenas maquiagens direcionadas aos turistas e convidados do regime. Não importa. O que importa é saber que o paraíso é possível e ele é bem longe da sociedade capitalista opressora. 10. Insegurança e covardia. Esse é o fator que leva ao fenômeno Maria vai com as outras. Quando não é conveniente se levantar e questionar o que está imposto, faz-se necessário concordar, aplaudir e contribuir com o discurso da esquerda.
Afinal, andar com as próprias pernas ou nadar contra a correnteza não deve ser nada fácil. Número 11. Medo. Ao invés de entender o perigo que um regime totalitário representa, o medo faz com que esse regime seja relativizado, pois torna-se perigoso enfrentá-lo. A esquerda caviar prefere jogar o jogo do poder, contemporizar com o inimigo, flexibilizar os princípios. Número 12. Nihilismo. A implantação dos regimes coletivistas se dá após a aniquilação do Estado vigente, tal como fez Che Guevara, tornando-se um ídolo da esquerda caviar e um mártir do nihilista, que tem anseio pela destruição e esconde esse desejo em suas intenções de mundo perfeito. 13. Síndrome de Estocolmo. Denominação atribuída ao refém que passa a sentir afeição pelo seu sequestrador. Assim como o rico esquerdista caviar, usufruindo de todas as benesses que o capitalismo pode oferecer, aplaude o revolucionário, que promete acabar com esse sistema opressor. 14. Ressentimento. Torna-se mais fácil atribuir os males do mundo a um determinado inimigo, de preferência uma minoria facilmente identificável. O autor cita o caso dos judeus, historicamente perseguidos, principalmente após a elaboração dos Protocolos dos Sábios de Sião, publicação criada na Rússia no início do século XX, que alegava que os judeus realizavam reuniões secretas e, através delas, mantinham o controle do mundo. 15. Infantilidade. Engajar-se em causas revolucionárias pode ser um ótimo pretexto para fugir dos controles morais ou legais da sociedade, assim como uma criança, que não costuma ser ponderada, não possui muitos freios internos para suas vontades e o mundo deveria ser um grande parque de diversões. 16. Romantismo. Revolucionários comumente atribuem a si mesmos a imagem da pureza, salvadores, justiceiros. Porém, sempre que colocadas em prática, suas ideias se revelaram trágicas, deixando um rastro de destruição na história. O autor cita Robespierre, ícone da Revolução Francesa, com seu lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que após assumir o comando da França, mais de 2.000 pessoas foram guilhotinadas em Paris. 17. Desprezo popular. Intelectuais ricos da esquerda caviar vivem em bolhas e longe da realidade do povão. Não compreendem mais os desejos e anseios dessas pessoas e tomam sua própria realidade como a média nacional. Eles sentem desprezo pela classe média, como citado pela filósofa Marilena Chauí, em um discurso na presença de Lula e outras personalidades. Ela disse: "Eu odeio a classe média é um atraso de vida, a classe média é estupidez, é o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante e terrorista." O livro atribui esse desprezo ao fato da classe média estar mais preocupada em cuidar das suas próprias vidas do que louvando os intelectuais e suas almas puras. 18. Arrogância fatal. A soberba de achar que o conhecimento de uma pessoa pode resolver problemas complexos da sociedade é um dos maiores erros dos intelectuais, tomando como exemplo os mercados, sistema de trocas voluntárias desenvolvidas através de milênios de tradição e aperfeiçoamento. Mas de repente, um pensador da esquerda caviar aparece prometendo resolver os problemas que o sistema capitalista não resolve. Ele sabe de todas as coisas, é o dono da razão. Esses ideais socialistas não surgiram de dentro da classe trabalhadora. Ao invés disso, essa classe é a vítima desse sistema, que foi proposto por Marx, que teve uma esposa de família rica e era sustentado por Engels, rico herdeiro da indústria. 19. Sede pelo poder. É com os ideais coletivistas da esquerda que os intelectuais com sede por poder se maravilham. A ânsia por salvar a humanidade pode ser apenas uma desculpa para a ânsia por governá-la. Controlar vidas alheias, decidir como as outras pessoas devem viver suas vidas, são fatores que podem levar alguém a se identificar com o socialismo. 20. Ignorância. Por fim, é claro que a falta de conhecimento pode ser fonte da esquerda. Pessoas bem intencionadas, com muita empatia, sensibilidade e dominadas pela emoção no lugar da razão, porém com pouca lógica econômica. Um agravante ainda é a carga de lavagem cerebral trazida da escola, da mídia, das faculdades. Como diz o ditado, o inferno está cheio de boas intenções. A existência do mal incomoda qualquer pessoa minimamente decente.
A miséria, o sofrimento, o desemprego, a fome, tudo isso produz nessas pessoas um legítimo desejo de ajudar de alguma forma. O problema é quando o remédio proposto gera ainda mais do mal que pretende combater. Sem compreender como ocorre a riqueza das nações, essas pessoas pensam que o estado natural da humanidade é o luxo, não a miséria.